Existem crimes que desafiam nossa compreensão sobre a natureza humana, casos que nos fazem questionar até onde a maldade pode chegar. Por décadas, uma das gravações mais perturbadoras da história criminal americana permaneceu trancada nos arquivos policiais do FBI. Era a fita de David Parker Ray, conhecido mundialmente como o Toy Box Killer. David Parker Ray nunca foi formalmente condenado por assassinato, mas isso não significa que suas mãos não estavam manchadas de sangue. Nascido em 1939, Ray cresceu em Belen, Novo México, em um ambiente de extrema disfunção familiar. Desde criança, ele demonstrava comportamentos perturbadores, torturava animais, tinha obsessões sexuais precoces e fantasias violentas que só cresceram com o tempo. Durante mais de 4 décadas, de 1957 até sua prisão em 1999, mulheres simplesmente desapareceram nas proximidades de Elephant Butte, uma cidade remota no deserto do Novo México. Não era coincidência que Ray escolheu este local para estabelecer seu império do terror. Elephant Butte fica isolada o suficiente para que ninguém ouvisse os gritos que ecoavam de sua propriedade. As autoridades suspeitam que Ray tenha sido responsável pela morte de até 60 pessoas, possivelmente mais. Contudo, nenhum corpo jamais foi encontrado. Ray era meticuloso, inteligente e, acima de tudo, calculista. Ele não deixava evidências convencionais porque havia desenvolvido um método próprio, um sistema perfeito de terror que funcionou por décadas sem despertar suspeitas. O modus operandi de Ray era assustadoramente eficiente. Ele tinha como alvo principal profissionais do sexo, mulheres em situação de vulnerabilidade social que dificilmente seriam procuradas pelas autoridades. Utilizando uma combinação de drogas, força física e manipulação psicológica, ele sequestrava suas vítimas e as transportava para sua propriedade rural. Mas o destino final dessas mulheres não era uma casa comum. Ray havia estacionado um semi-reboque modificado nos fundos de sua residência, um trailer de 35 pés que ele carinhosamente chamava de Toy Box, sua caixa de brinquedos. Durante anos, Ray trabalhou obsessivamente na construção deste espaço. Cada centímetro foi planejado com precisão cirúrgica. O trailer era completamente à prova de som, com paredes reforçadas e isolamento acústico que garantia que nada do que acontecia lá dentro pudesse ser ouvido do lado de fora. Dentro do Toy Box, Ray havia construído sua própria versão do inferno. O espaço estava equipado com um arsenal de horror, correntes e algemas presas ao teto e às paredes, mesas cirúrgicas com contenções, espelhos estrategicamente posicionados para que as vítimas pudessem ver seus próprios sofrimentos e uma coleção macabra de instrumentos de tortura, alguns comprados, outros fabricados por ele mesmo com precisão artesanal. Talvez um dos aspectos mais chocantes do caso seja que Ray não agia sozinho. Ele havia construído uma rede de cúmplices que incluía sua filha, Glenda Jean Jessie Ray, sua namorada Cindy Handy e Dennis Roy Yancey. Todos participaram ativamente dos crimes ou ajudaram a encobri-los. Jessie Ray, em particular, desempenhava um papel crucial na operação. Ela frequentemente atraía as vítimas, ganhando sua confiança antes de entregá-las ao pai. Cindy Handy participava diretamente das torturas, demonstrando um sadismo que rivalizava com o do próprio Ray. Esta rede de cumplicidade permitiu que os crimes continuassem por tanto tempo sem detecção. Mas havia um elemento que tornava os crimes de Ray ainda mais perturbadores: sua metodologia psicológica.
A primeira coisa que toda vítima experimentava ao acordar no Toy Box não era um encontro face a face com Ray, era uma gravação de áudio. Ray havia gravado uma mensagem de orientação que era tocada para cada nova vítima. Esta fita de áudio, com duração de aproximadamente 45 minutos, foi projetada para quebrar psicologicamente as mulheres antes mesmo que a tortura física começasse. Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Now you're just waiting to see what's gonna happen next. You probably think you're gonna be raped, and you're fucking sure right about that. Our primary interest is in what you've got between your legs. What all this amounts to is that you're going to be kept naked and chained up like an animal, to be used and abused anytime we want to, any way that we want to. And you might as well start getting used to it, because you're going to be kept here and used until such time as we get tired of fucking around with you. And we will. Eventually, in a month or two, maybe 3, it's no big deal. My lady friend and I have been keeping sex slaves for years. I already know that you've been kidnapped and brought here for us to train and use as a sex slave. I realize that being abducted, being forced into sexual slavery is a hard pill to swallow. Some girls really have a lot of trouble with it, and I'm sure that you will, to a certain extent. But face it, you can't get away, you can't say no, you're going to be naked all the time. You won't be able to struggle or resist. You're going to have to lay there and take it, good or bad, no matter what is being done to you. A scary thought? Yes, but there are no options. Nothing that you can say or do will change the fact it's going to happen. Many girls beg and plead. Almost all of them cry a lot, especially during the first 3 or 4 days. In my case, I cannot get off with a girl unless I hurt her first. That's basically the reason I'm into rape and slavery, and the reason that you're going to be subjected to a certain amount of pain. Eventually, things will settle down a little. Then, just take it day by day. Well, I believe I've told you about everything that I can. I cannot predict the future. I can't predict changes of procedure. But if this tape is being played for you, I have to assume that it is still reasonably accurate. And I can only give you advice. Be smart and be a survivor. Don't ever scream. Don't talk without permission. Be very quiet. Be docile and obedient. And, by all means, show proper respect. Have a nice day. O império de terror de Ray finalmente desmoronou em março de 1999, quando uma de suas vítimas, Cynthia Vigil, conseguiu escapar. Vigil havia sido sequestrada dias antes e mantida no Toy Box, mas aproveitou um momento de descuido de Cindy Handy para se libertar e fugir. Quando a polícia chegou à propriedade de Ray, eles descobriram não apenas o Toy Box, mas também evidências de décadas de atividade criminal. Foram encontrados mais de 200 fitas de vídeo documentando abusos, fotografias das vítimas, diários detalhados mantidos por Ray e uma coleção de troféus pessoais de suas vítimas. Longmont
Colorado, dezembro de 2012. Se você passasse por essa cidade, nada pareceria fora do comum. Era quieta, o tipo de lugar para onde as pessoas se mudavam quando queriam sossego, quando queriam recomeçar. Para Beatriz Cintora Silva, era exatamente isso que ela estava tentando fazer. Beatriz havia passado os últimos 4 anos em um relacionamento com um homem chamado Daniel Sanches. Por todos os relatos, as coisas nunca foram perfeitas, mas nos últimos meses haviam se tornado algo muito pior. No dia de ação de graças, ela decidiu. O relacionamento tinha acabado. Beatriz se mudou, cortou laços e tentou seguir em frente com sua vida. Mas Daniel não estava pronto para deixar para lá. No início, eram apenas mensagens. Ele queria conversar e explicar. Então ele começou a aparecer do lado de fora do trabalho dela, da casa dela, sentado em sua caminhonete, observando, esperando. Em 15 de dezembro daquele mesmo ano, as coisas escalaram. Beatriz concordou em encontrá-lo em um estacionamento da Best Buy para discutir o pagamento de dinheiro que ela havia emprestado a ele. Mas no segundo em que ele viu uma mensagem de outro homem no telefone dela, ele surtou. Pegou o telefone, enviou ameaças para o outro homem e então se voltou contra Beatriz. Ele a arrastou de volta para sua caminhonete, a levou por uma estrada vazia e a manteve refém por várias horas, exigindo informações sobre seu novo relacionamento, batendo a cabeça dela no painel. Ela eventualmente conseguiu escapar desse pesadelo, indo imediatamente à polícia. Sanches foi preso, acusado de violência doméstica, sequestro e cárcere privado. Deveria ter terminado ali, mas não terminou. Em 17 de dezembro, às 22 horas, Daniel Sanches foi solto da prisão. Beatriz foi avisada, disseram para ela ir para um lugar seguro, ficar escondida, mas ela não fugiu. Se mudou para a casa de sua irmã e cunhado, pensando que estaria segura. Por algumas horas a casa ficou quieta, mas lá fora, na escuridão, alguém estava observando. Sanches havia passado semanas perseguindo Beatriz, sentado em sua caminhonete nas proximidades da casa dela, observando as luzes se apagarem à noite, imaginando com quem ela estava, obcecado pela vida que ela estava construindo sem ele. Em algum momento, nas primeiras horas da manhã, ele saiu do veículo com uma Glock calibre 45 na mão. Ele já havia tomado sua decisão. Sanches atirou na porta dos fundos da casa para entrar, movendo-se rapidamente. Em um dos quartos, Maria Silva e seu marido Max estavam dormindo. Eles nunca tiveram chance de correr, nem mesmo de lutar. Em segundos, Sanches mirou e atirou. Foi neste momento, em algum lugar no caos, que Beatriz fez sua última ligação pedindo ajuda. What's the address of the emergency? 11464. I need you to say the address. I can't understand you. 11464 Hot Springs. Okay, repeat the address one more time to make sure I have it right. No. Este é o momento em que ele atirou e tirou a vida de Beatriz. Ela tinha apenas 25 anos. A linha ainda está aberta. Não há mais gritos, apenas silêncio. E então, uma voz. Hello? Okay, this Hello? is 911. What's going on? I just got everybody right now. You just everybody? Yeah. Okay, what is your name? Daniel Sanchez? Pablo Sanchez? Yeah. Okay, how many people did you... 3. Who people? Who did you... My ex-girlfriend, because she was cheating on me with Roy. Okay. And myself, I'm going to myself right now. Pablo, I need you to stay on the phone with me, okay? Just wait until we get there. Pablo? Yeah. Okay, just stay with me, okay? Don't yourself. Okay. Okay? Tell me exactly what happened. Like 6 months ago, I caught my girlfriend cheating on me. Uh-huh. And I told Roy to stop talking to her.
Okay? He didn't do it. He pressed charges on me kidnapping. I'm not on bond right now. But, Okay. I want to... She pressed charges on you for kidnapping? Okay. Yeah, for my girlfriend. She was, didn't know what she was doing. Okay, who else was there? What do you mean? Who else was there with you tonight? Right The now? other two people, do you know who they were? Her sister and her husband. Okay. 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 How did you get there? Driving? You drove there? Yeah. Okay. Are you there by yourself? Yeah. Okay. Okay, what room are you in right now? Pablo? Pablo? No final da ligação, há um último tiro. Sanches havia tirado a própria vida. Quando os policiais chegaram, não havia nada para salvar. Um total de 15 tiros foram disparados. A arma, uma Glock 45, ainda estava carregada quando os oficiais chegaram. 4 pessoas mortas e tudo terminou com uma única ligação telefônica. Uma ligação que começou com desespero e terminou com tiros. Uma gravação do exato momento em que tudo acabou. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. Essas palavras assombradoras não saíram da boca de um adulto perturbado, mas de uma criança de apenas 6 anos de idade. Seu nome era Beth Thomas, e sua história se tornaria um dos casos mais estudados de transtorno de apego reativo já documentados. Beth nasceu por volta de 1982. Quando tinha apenas 1 ano de idade, sua mãe morreu, deixando ela e seu irmão recém-nascido, Jonathan, sozinhos com o pai biológico. O que deveria ser um cuidador se tornou o pior pesadelo possível. Por meses, Beth foi sistematicamente abusada física e sexualmente pelo próprio pai. Jonathan também sofreu agressões. Quando as autoridades finalmente interviram, encontraram Beth aos 19 meses gritando, coberta por seus próprios dejetos. Jonathan, aos 7 meses, estava desnutrido em um berço com uma mamadeira estragada e o crânio deformado. Em fevereiro de 1984, ambas as crianças foram colocadas sob cuidado do Estado. Logo depois, um casal cristão, Tim e Julie Tennant, adotou as crianças. Eles foram informados de que Beth e Jonathan eram normais e saudáveis. Que mentira cruel essa se provaria ser. Os sinais começaram quase imediatamente. Beth tinha pesadelos recorrentes descrevendo um homem subindo as escadas e a machucando. Durante o dia, ela mentia compulsivamente, desafiava regras e não respondia a punições. Julie disse que era como tentar disciplinar alguém que não se importava se vivesse ou morresse. Mas isso foi apenas o começo. Beth começou a machucar animais. Em uma ocasião, Julie a encontrou derrubando um ninho de pássaros de uma árvore.
Quando disseram para deixar o ninho em paz, que a mãe pássaro não voltaria se fosse mexido, Beth simplesmente ignorou, derrubou o ninho e esmagou os filhotes com as próprias mãos. Então ela começou a machucar Jonathan, seu irmão adotivo, tanto física quanto sexualmente. Em uma ocasião, ela bateu a cabeça dele no chão de concreto do porão. Em outra, ela o tocou enquanto ele dormia. O mais aterrorizante era que facas começaram a desaparecer da cozinha. Quando confrontada, Beth sorriu e disse que queria usá-las para matar seu irmão, depois sua mãe, depois seu pai. Beth foi diagnosticada com transtorno de apego reativo, TAR, pelo Dr. Ken Maggot. É uma condição psicológica rara que se desenvolve na primeira infância, geralmente entre 6 meses e 3 anos, quase sempre resultado de severo abandono ou abuso. Crianças com TAR falham em formar vínculos emocionais com seus cuidadores. Algumas se tornam retraídas, outras exibem agressividade extrema. No caso de Beth, era desapego total. Ela não mostrava empatia, não respondia ao afeto e não conseguia distinguir certo do errado. Em 1990, um documentário chamado Criança da Raiva foi lançado seguindo as sessões de terapia de Beth. As gravações são perturbadoras. Uma criança pequena descrevendo friamente atos de violência como se estivesse falando sobre o tempo. Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab him. Okay. What would you stab him with? A knife. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Die. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vagina Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot. He'd hit on me, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. And in your nightmare, what happens? I get real scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house upstairs. And then what happens, Beth? When he comes upstairs and hurt. How do you feel when you talk about this? Scared. Surpreendentemente, o tratamento funcionou. Com o tempo, Beth começou a mostrar remorso, reconheceu o que havia feito e, pela primeira vez, mostrou sinais de empatia. Beth se formou na Universidade do Colorado em enfermagem e começou a trabalhar como enfermeira registrada em 2005, especializada em cuidados intensivos neonatais, cuidando de recém-nascidos prematuros e de alto risco. A ironia é tocante. A criança que uma vez ameaçou matar, agora dedica sua vida a salvar vidas.